Bom, nessa segunda parte, a gente vai ver os incidentes processuais. E primeiro ponto, qual é a grande diferença entre incidentes e recurso? Que os recursos existe a voluntariedade de uma das partes. Então, eu só tenho um recurso se alguém recorre daquela decisão, por isso eu falo em voluntariedade. Os incidentes, eles não necessariamente dependem de uma voluntariedade de parte. Eles também, em determinadas hipóteses, eles podem ser propostos por outros participantes do processo, especialmente o juiz, tá? E aí eles são 4, basicamente: a arguição de inconstitucionalidade, a assunção de competência, a resolução de demandas repetitivas e o conflito de competência. Com relação ao controle de constitucionalidade, nós temos no Brasil 2 sistemas, o abstrato e o difuso, que que se aplicam juntos. O controle difuso, ele vem dos Estados Unidos, a partir do enfrentamento do juiz do caso concreto, e o controle abstrato, ele vem da Europa, e aí funciona não por cada juiz, no caso concreto, como o estadunidense, mas existe uma composição de um tribunal constitucional para resolver os problemas de constitucionalidade de uma determinada lei, da compatibilidade de uma determinada lei, de um determinado dispositivo de uma lei, com a Carta Constitucional. E aí, a primeira noção que é importante a gente ter é da regra do full bench, que está ligada notoriamente à prática americana. O que é isso? Suscitada uma determinada constitucional, full bench eu tenho que ter a reserva de plenário, eu tenho que ter um número suficiente de ministros, desembargadores, para enfrentar aquele determinado problema constitucional. Então, eu não posso resolver isto de uma maneira monocrática, na questão do controle de constitucionalidade. Porque nós estamos falando aqui num controle de constitucionalidade concentrado, em que necessariamente eu tenho que ter uma maioria para enfrentar aquela questão. E aí a maioria tem a ver com a reserva de plenário, é necessário eu ter um determinado número de desembargadores ou de ministros num determinado sentido para que seja declarada a constitucionalidade ou não daquela questão. Esse controle de constitucionalidade incidente, ele só vai caber nas hipóteses de enfrentamento de questões constitucionais no controle difuso. No primeiro grau, o juiz pode fazer a análise da questão constitucional? Pode, mas o juiz não declara a norma inconstitucional. O juiz simplesmente deixa de aplicar aquela norma. Se, eventualmente, a parte não concordou com aquela decisão do juiz, leva, por meio do recurso de apelação, a questão constitucional para o âmbito do tribunal, aí é possível, em determinadas hipóteses, aí nós vamos estudar o procedimento, que esta questão seja destacada para que seja votada por uma maioria de desembargadores, juízes ou ministros. Para quê? Para que esta questão fique decidida por meio da reserva de plenário. Por quê? Porque aí o tribunal vai, no controle difuso, declarar aquela norma constitucional ou não. Bom, suscitada, então, essa questão constitucional, está a previsão lá no 948 do CPC, ela deve ser submetida ao colegiado. Se rejeitado, o incidente não se instaura. Ou seja, naquele recurso de apelação, ou
eu crio este incidente para que essa questão seja resolvida no tribunal. Logo, essa questão tem que ser submetida ao colegiado. Se rejeitada, não é feito o incidente de controle de constitucionalidade. Acolhida, a questão é submetida à reserva de plenário. O colegiado que está julgando o caso concreto, ele não decreta a inconstitucionalidade. Ele faz apenas um juízo preliminar a respeito da possibilidade da configuração e encaminha a questão para o órgão competente. Essa questão do controle da constitucionalidade, ela deve ser analisada pelo plenário do respectivo tribunal ou o órgão especial onde está constituído. O órgão especial, ele difere do plenário porque existem tribunais em que, por serem pequenos, não existe a necessidade do órgão especial. Então, eu encaminho para o plenário. Se o tribunal é um tribunal já grande, existe a necessidade de eu ter um órgão especial para resolver os problemas. O nosso tribunal, hoje, eu acho que são 38 desembargadores, ou 37, e nós temos um órgão especial. Então, se fosse levantado este incidente num caso concreto, se fosse admitido no âmbito de uma respectiva Câmara, a Câmara iria mandar este incidente para o órgão especial, para o órgão especial enfrentar. Analisada pelo plenário ou órgão especial, então, o caso volta para o colegiado, ou seja, o plenário ou órgão especial só diz, olha, essa questão deve ser, essa determinada tese é constitucional ou não é constitucional, o pleno ou o órgão especial decide isso e encaminha para o colegiado, para a turma ou para a Câmara. E aí, a turma ou a Câmara decide o caso concreto de acordo com o entendimento dela, tá? Duas questões interessantes com relação ao controle de constitucionalidade. Primeira, não é necessário submeter ao plenário ou órgão especial a questão constitucional quando já houver se pronunciado ou tiver precedente do STF sobre a questão. Então, existe uma determinada questão constitucional. Se o STF já tem precedentes naquele sentido, não é necessário ser feito o incidente de controle de constitucionalidade. Se feito, o relator vai negar seguimento a esse pedido, porque já existe decisão do tribunal do STF sobre aquele determinado tema. E uma segunda, que essa decisão do plenário ou do órgão especial, dizendo que determinado dispositivo é constitucional ou não, ela é irrecorrível, salvo os embargos de declaração. Tá? Então, sobre controle de constitucionalidade, seriam essas as questões que a gente teria que enfrentar. Vou parar a gravação, porque eu vou fazer uma gravação para cada um dos incidentes, para ficar mais fácil para vocês estudarem.